Uma das coisas mais bonitas que eu vi no ano de 2024 foi Fernanda Montenegro lendo uma parte da cerimônia do adeus da Simone de Beauvoir, uma das maiores pensadoras do século XX, que viveu mais de meio século com Sartre e vice-versa. Ora, é um texto de filosofia. Aliás, ela entrou no Guinness como recorde da história do maior número de pessoas que foi ver um espetáculo sobre filosofia. Foram milhares que foram em várias cidades. Por que eu digo isso? A filosofia, que sempre ficou, né, Tramontina, tratada às vezes como uma tia idosa, às vezes translocada, que ficava guardada lá no quarto do fundo, ela veio para a sala. Porque a tecnologia, a sociedade mais complexa, um mundo que em algumas agonias inéditas começaram a vir à nossa volta, ela trouxe indagações de novo sobre a vida. E a filosofia, ela não oferece, claro, né, caminhos, ela oferece indagações, suspeitas, reflexões. E ela entrou na moda, no circuito de moda, o que é um perigo em vários momentos e outros não. Né? Claro que contamos com um movimento, você citou aí algumas pessoas dessa área como eu, que nós, que até, digamos, há 20 anos, éramos apenas professores de filosofia, ou como diz o Clóvis, explicadores, né? Nós nos tornamos mais populares. Eu nunca imaginei, né, que com o mundo digital eu tivesse uma exibição, né, tão expressiva. Toda professora, todo professor é um pouco exibicionista. Aliás, como jornalista, que gosta de trabalhar com as pessoas assistindo, né, quem faz TV, podcast, etc. E nunca imaginei. Eu tenho 24 milhões de seguidores nas redes sociais. Claro que não são 24 milhões de pessoas, porque várias estão em uma ou outra idêntica. Mas isso é algo fora da minha capacidade de imaginar quando eu iniciei a docência há 50 anos. E aí eu volto ao teu ponto de partida. A filosofia, ela ganhou de novo um lugar no cenário, porque algumas das agonias que sempre permaneceram conosco, elas voltaram. Né? Voltaram com uma intensidade grande. Ausência de tempo, incapacidade, né, de decisão muito expressiva, dificuldade de comunicação, a presença de situações que parecem enganosas no nosso cotidiano. Uma coisa que um dia um filósofo nascido no norte da África, chamado Agostinho de Hipona, né, que nasceu em 354, morreu em 430, ele que nasceu no norte da África, foi viver na Europa e voltou, que católicos, anglicanos, ortodoxos chamam de Santo Agostinho. Ele dizia algo, Tramontina, que eu cito com frequência, ele dizia: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Né? Não mata a fome quem lambe só o desenho de um pão. E nós, nos tempos mais recentes, temos lambido mais o desenho do que o pão. Né? E isso tem trazido alguma perplexidade. Daí que uma parcela da filosofia acabou, de fato, vindo à tona como um interesse com livros, divulgação. E é claro que o mundo digital favoreceu. Eu que sou de universidade, que fiquei 35 anos na PUC São Paulo, Pondé também na PUC e na FAAP, onde você se formou, né? O Clóvis na USP, né? E na Casper Libero, né? O Karnal na Unicamp. Nós estávamos sempre na sala de aula. E o mundo digital tirou as paredes, né, da sala de aula e nos colocou em meio a um mundo que é muito mais aberto. Insisto, claro que é gostoso, né? Claro que é bom esse tipo de presença, mas a gente precisa cautela para não banalizar, né, o pensamento filosófico. O Karnal, que é da área de história, sempre está atento a isso, né? O Clóvis, que é da área de comunicação, jornalismo de direito também, para que a gente não torne aquilo que precisa ser acessível uma coisa popularesca. Popular é diferente de popularesco. O popular é aquilo que chega até as pessoas, ao povo, digamos, para usar um termo mais antigo. Popularesco é aquilo que você vai digerindo, né, para servir. Tem uma certa desqualificação. Oswaldo de Andrade dizia algo que hoje parece até um pouco arrogante, no modo como eu vou dizer, mas não é. Não deveria ser. Ele diz: é preciso entregar ao povo o biscoito fino. Não, você imagine, o biscoito fino era um acesso a outras coisas que eram privadas, as pessoas de a esse acesso terem nesse tempo. Daí, a filosofia na moda outra vez. Você falou o seguinte, em um determinado momento, uma das qualidades que a filosofia carrega é a de trazer indagações com mais frequência. Agora, então, a filosofia, aspas, ficou na moda,
mas você diz que ela traz mais indagações. Sim. Isso ajuda mais as pessoas do Sim. que trazer respostas Claro, para porque elas? quem traz resposta é a ciência. Quem traz resposta é aquilo que é o mundo da técnica e da tecnologia no cotidiano. O que a filosofia pode favorecer é que a gente não tenha uma vida automática, robótica, em que eu tenha uma vida sem autonomia, sem consciência, que eu vá seguindo, né, de uma maneira sempre marcada, né, pelo ser levado. A gente, com a filosofia, busca evitar que a condução da minha vida seja algorítmica, isto é, que eu seja conduzido, no lugar de ter a capacidade de liberdade, de emancipação. A filosofia não é sempre libertadora. O nazismo tem seus filósofos e teve, o fascismo tem e teve seus filósofos. A filosofia não é sempre algo que eleva. Mas quando ela é feita de modo crítico, de modo em que eu diga para você, pense nisso, no lugar de dizer pense isso, portanto, movo em você a capacidade de autonomia de pensamento, a capacidade crítica, sim, ela pode favorecer. Pessoas dizem assim, mas para que serve a filosofia? Bom, essa já é uma pergunta filosófica, né? Porque a filosofia pergunta sobre as razões e não sobre os comos. A ciência lida com os comos. Como funciona, como fazer, como operar. A filosofia pergunta sobre por que fazer, né? E, nesse sentido, a ideia de ter consciência nítida e livre sobre o que somos está marcada pela possibilidade de eu não ser apenas alguém que passa pela vida. Embora a gente diga sempre a vida é uma passagem, mas o fato dela ser uma passagem não significa que nela eu tenho que me comportar apenas como um passageiro, né? Eu preciso também ser alguém que auxilia a condução. E a filosofia traz isso. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.